Marcos 5, 28. Quem encontrou, diga eu. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos dê clareza agora para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Que não haja em nós, Senhor, nenhuma barreira capaz de nos impedir de ouvir a Tua voz, de sair daqui com um direcionamento que venha do Senhor para nós, porque é isso que nós queremos, e sabemos que isso a palavra do Senhor faz. Ela é lâmpada para os nossos pés, como já foi cantado aqui, luz para os nossos caminhos. Ela também é dunamis, Senhor, é força que gera força, e como é bom ser fortalecido através dela. Como é bom saber que é o Senhor quem tem nos guardado, nos sustentado, nos levantado e nos amparado. E eu sei que o Senhor se utiliza da Tua palavra para isso. Nessa manhã não será diferente. Os nossos ouvidos se abrem, o nosso coração se rende. Há um desejo em nós, Senhor, de aprender nessa manhã. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Senta adorando a Ele. O dia é propício para fazer a você a pergunta que farei agora: como está a sua expectativa? Ao contrário do que muita gente pensa, segunda-feira não é o primeiro dia da semana. Segunda-feira é o segundo dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, neste domingo, que é o primeiro dia de uma nova semana, como está a sua expectativa? Talvez a sua expectativa esteja firmada naquilo que você tem vivido, e por isso não está tão alta. Porque talvez você esteja em um momento bem delicado. Talvez a sua expectativa esteja ligada a algo que você ouviu nos últimos dias. E quem sabe ficou complicado manter uma expectativa alta com base em tudo aquilo que você já ouviu. O fato é, estamos diante de uma nova semana. Semana essa que é única, assim como a que passou também foi. Nós não podemos fazer a semana que passou voltar. Tempo é uma coisa que não volta, não tem como, não há possibilidade do tempo voltar. Existe alguém que diz por aí que tempo é dinheiro. Da onde que é dinheiro? Não, tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais precioso do que dinheiro. Porque dinheiro hoje você tem, amanhã não tem mais, depois da manhã pode ter novamente. Agora, e o tempo? O tempo que você desperdiçou, ao contrário do dinheiro que você pode reconquistar, o tempo não. O que passou, passou. Hoje é dia 19, e não vai haver outro 19 de junho de 2022, nunca mais. Nunca mais vai haver esse dia. Esse dia é único, assim como essa semana que está iniciando hoje. E começar de forma errada, há uma grande tendência nisso, em terminar de forma ruim. Como eu começo pode definir como eu vou atravessar a semana. Eu sei que tem gente aqui enfrentando desafios. Eu sei que talvez você esteja diante de situações que você precisa resolver ao longo dessa semana que se inicia hoje, mas você em si próprio não tem em você recursos, força ou capacidade para resolver. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você é inferior a alguém, mas estou dizendo que talvez o teu problema seja muito maior do que a tua condição de dar conta de resolvê-lo. Aí você olha para o problema, olha para você e diz: como é que eu vou começar a semana bem? Como é que a minha expectativa vai estar alta? Se eu olho para a situação que eu tenho que enfrentar, eu olho para mim e percebo que em mim não há forças para enfrentar isso. Esse é o erro da grande maioria de nós. É olhar para o problema, olhar para nós, e depois olhar para o problema de novo e dizer: vou perder para isso. Quando na verdade devemos levantar a nossa cabeça, olhar para o nosso Deus, fazer como Davi fez no Vale do Carvalho. Como assim? Davi olhou para o gigante, olhou para ele, mas deu uma olhada para Deus. E Davi, quando foi na direção de Golias, Davi disse: eu vou contra você, em nome do Senhor.
não é em meu nome, porque você é maior do que eu, não é na minha força, porque a tua é maior do que a minha, não é na minha habilidade, porque você é matador desde a sua juventude e eu ainda sou jovem, mas eu vou contra você na força, na autoridade, na unção do Deus que me colocou aqui nesse vale. Davi obteve êxito porque pronunciou o nome certo diante de uma batalha que aos olhos humanos já era perdida para ele. Davi pronunciou o nome do Senhor e aquele gigante teve que cair. Então, nesse primeiro dia da semana, ativa logo isso dentro de você, pronuncia o nome do Senhor, se liga no trono de Deus logo nessa manhã, porque não tem problema que ficará de pé se você for em nome do Senhor. Como está a sua expectativa? Como é que está o seu combustível? Como é que está o tanque aí? Está bem cheio para chegar bem longe? Que com pouco combustível se chega até algum lugar, mas só de tanque cheio se chega mais longe. Olha a história dessa mulher que você conhece de trás para frente, de frente para trás. Olha a história dela. Você conhece tudo, quem sabe, pense que conhece tudo sobre a história dessa mulher, só não sabe o nome dela. Você não sabe o nome dela, você não sabe onde ela morava, você não sabe essas coisas acerca da vida dela. Então, a gente chega à conclusão que tem coisas que a gente não sabe, apesar da gente, quando abriu nesse texto, pensar que sabia. E assim como você não sabe o nome dela, tem coisas acerca dessa história que a gente ainda não sabe, mas que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Essa mulher, você sabe, vai sofrer de um fluxo de sangue. Até aí tudo bem, porque todo mês as irmãs passam por isso. Todo mês chega ali, o estranho é se não chegasse. E também chegou para ela. Chegou para ela, ela vai para o arraial das impuras e vai pensar o seguinte: daqui a 7 dias eu estou de volta. Daqui a 7 dias eu estou de volta para casa, vida normal, vida que segue. E quando ela vai, eu creio que outras também da região vão com ela para o mesmo lugar, na mesma condição que ela até então. Só que quando se fecha o ciclo na vida das demais, as demais dizem: olha, mês que vem estou de volta, porque esse mês aqui já passei por isso, então mês que vem estou de volta, o meu aqui já secou, estou indo embora. E essa mulher vai ficando. O estranho não é o que aconteceu, o estranho é não parar de acontecer, porque continua o fluxo sanguíneo dela. E nós ouvimos dizer, existe um jargão que diz por aí, que sangue é vida. Sangue é o quê? Então uma mulher que está perdendo sangue, eliminando sangue, todos os dias há 12 anos, só aqui antes mesmo da cura, já tem milagre. Antes da cura, já tem milagre. Que como pode uma mulher estar eliminando sangue há 12 anos, todos os dias, ininterruptamente, e essa mulher ainda está viva? Já tem uma coisa estranha logo aqui. É porque a gente fica esperando pelo grande milagre, mas se a gente parar para analisar, todos os dias são milagre na nossa vida. Você, quem sabe, entrou aqui hoje dizendo: eu vou lá pedir a Deus um milagre, mas até agora você não parou para agradecer pelo milagre de ontem, de anteontem, da semana passada. Gente, só estamos de pé porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Eu sei que o que você quer é grande demais, mas dá uma analisada em tudo aquilo que você já teve da parte de Deus. Eu sei que você está pedindo a Deus uma coisa que ainda não tem, mas dá uma lembradinha, dá uma paradinha para agradecer tudo aquilo que Deus tem feito por você, sem que você nem peça. A gente percebe uma mulher que está indo em busca da cura, e olha o que o texto vai dizer: ela gastou tudo que ela tinha com médicos, esperando ter o resultado positivo, esperando resolver o seu problema. Então, se o texto vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com médicos, é porque ela tinha para gastar. Se ela tinha para gastar, era diferente das mulheres que ficavam à beira do caminho, que ficavam em uma vida abaixo da média, dependendo de alguém. É interessante que o texto afirma que ela gastou tudo que ela
tinha. Então ela tinha. É uma mulher que está numa condição diferente, por exemplo, da condição da viúva, que só comia se alguém desse. É uma mulher que está acima da média no que diz respeito a isso. Essa mulher não tinha o problema que outras mulheres tinham. O quê? Dependência de homem, dependência do favor de alguém, dependência de um gesto de misericórdia para conseguir comer. Então ela não tinha o problema que muitas mulheres naquela época tinham, porque recurso ela tinha, mas o problema que ela tinha, as outras mulheres também não tinham. E a nossa dificuldade é que a gente fica olhando para o outro e a gente sempre está pensando que o problema do outro é maior do que o nosso. Por que o outro não me ajuda? Porque eu estou passando pelo problema. Você lá sabe o tamanho do problema que o outro também está passando? Que problema todo mundo tem, ou será que não? Enquanto estivermos vivos, o próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Então ela busca, com o recurso que ela tem, a cura que ela ainda não tem. Ela paga a médicos, não há médicos, ela gasta tudo com os médicos. Só que é interessante que ela vai em busca da cura, mas o problema dela só agrava, porque ela piora. E por que eu digo que ela piora? Que se ela está eliminando sangue todos os dias, então a cada dia ela está mais fraca que o dia anterior. Ainda que Deus a esteja sustentando, ainda assim o emocional dela hoje está pior do que o dia anterior. Porque quando o tempo passa e a gente não consegue resolver o problema que nos aflige, ninguém fica feliz. A angústia vai aumentando, o nível de dor vai sendo potencializado por essa questão de passar o tempo e a gente não conseguir resolver o problema. Ela piora com o passar do tempo, a coisa complica para ela com o passar do tempo. Mas é interessante essa metodologia de Deus de operar milagres. Eu não sei se você já reparou, mas Deus age assim. Primeiro ele deixa piorar, para depois ele chegar e fazer o milagre. É ou não é? Quando Jairo, por exemplo, sai de casa para pedir ajuda pela filha, a filha estava doente. Quando Jesus entra na casa de Jairo, a filha já está morta. Quando Marta e Maria mandam um mensageiro para chamar Jesus, Lázaro estava doente. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já estava morto. É interessante que nessa maneira de agir, o Senhor permite que a coisa piore, para que depois ele chegue e faça o milagre. Lembra de Bartimeu? Bartimeu está clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele vinha clamando e Jesus não parou. Jesus não ouviu desde o primeiro momento? Ouviu. Desde o primeiro grito de Bartimeu, Jesus ouviu. Aí o texto vai dizer que Jesus, quando está saindo de Jericó, Jesus para. Jesus saindo de Jericó, limite entre Jericó e a próxima cidade. Quando Jesus chega lá e coloca o pé no limite, ele para e diz: traz Bartimeu. Alguém poderia ter dito para Bartimeu: mas ele já está indo embora, ele já está saindo da cidade. Não adianta gritar. Jesus espera chegar no limite para transformar a vida de Bartimeu. Jesus é perito nisso, sabe? Porque ele sabe que você não vai parar, ele sabe que você não vai desistir, ele sabe que você não vai recuar. Mas apóstolo, eu estou orando, a coisa está piorando. É porque aquilo que ele decidiu que vai fazer na sua vida vai marcar a vida de outras pessoas, que quem olhar para você depois vai dizer assim: ó, só mesmo Deus para ter feito isso com ela ou com ele. Está comigo aqui, irmão? Então essa mulher, o problema dela está se agravando. 12 anos sofrendo, 12 anos de tentativa, tentando resolver o problema e sem conseguir. Até que ela começa a pregar. Ela prega para ela, porque de acordo com a Bíblia, ela começa a afirmar: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O texto não está dizendo em lugar nenhum
que chegou alguém e começou a pregar para ela dizendo: olha, eis que te digo, que se você tocar na orla das vestes dele, você será curada. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe alguém ia chegar lá, sapatear, rodar, gritar terra, olhar para ela e dizer: olha, eis que te digo, que foi a sua vizinha que fez uma macumba. E essas coisas não facilitam a vida de ninguém nada. Essas coisas só agravam a quem está sofrendo. Ainda bem que na vida dela não apareceu essas profetadas para dizer para ela que foi uma vizinha que fez macumba. Por quê? Se aparece alguém para ela, pastorzão, para dizer para ela que foi uma vizinha que fez macumba, ela ia parar de olhar para Jesus que resolve e olhar para a vizinha que fez o mal. Você está entendendo ou não? Olha aqui para mim, para de olhar para quem te feriu, para quem te machucou, para quem falou, para quem fofocou, e dá uma olhadinha para o Jesus que resolve nessa manhã. Ah, mas fizeram um trabalho. E aí, se fizeram trabalho, botaram meu nome na boca do sapo. Manda botar o meu na boca do sapo, do Tiranossauro Rex. Manda botar. Os meus olhos estão nele, e é dele que vem o socorro. Está comigo, irmão? Ela começa a dizer para ela própria: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O que essa mulher está fazendo? O contrário de que muita gente faz na minha geração. O que ela está fazendo? Ela está alimentando as suas expectativas. Eu vou repetir isso porque alguém precisa começar a semana da forma correta. O que ela está fazendo? Ela está alimentando a sua esperança, alimentando a sua expectativa. O que é isso? É o contrário de muita gente nos dias de hoje, que tem gente que já acorda dizendo: não vou conseguir, não vai ter jeito para mim, não vai dar certo, o meu filho não vai sair dessa, o meu casamento acabou, não tem mais jeito para minha família. Tem gente que alimenta a expectativa negativa. Essa mulher aqui não. 12 anos, gente, 12 anos sofrendo, já era aos olhos humanos para ela ter desistido, até porque ela já havia tentado de tudo com tudo que ela tinha. Ela pegou todo o dinheiro que tinha, gastou com os médicos, e a Bíblia vai dizer, não sou eu, a Bíblia vai dizer que ela indo a pior, ela piorou. Ela tenta com os médicos e piora. Então, nessa fase da vida, nesse momento da situação, ainda doente e agora sem dinheiro, ela poderia entrar em depressão. Doente e sem dinheiro, ela poderia tentar a própria morte. Doente e sem dinheiro, ela poderia jogar a toalha e dizer: para mim acabou, eu desisto, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo. Gente, se essa mulher aqui no texto começasse a abrir a boca e dizer assim: ó, não tem mais jeito, não tem mais saída para mim, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu desisto. Se ela diz isso, eu confesso para vocês, eu ia entender a dor dela. Eu ia entender a dor dela, porque são 12 anos sofrendo, e são tentativas uma atrás da outra de resolver, e não consegue. Então, se o texto começa dizendo que havia uma mulher que sofria de 12 anos com fluxo, que gastou tudo que tinha com os médicos, sem melhorar, antes indo a pior, e de repente ela começou a dizer: não tem mais jeito para a minha vida, daria para a gente entender. Só que ela faz o contrário disso. Por muito menos você diz que não vai conseguir, por muito menos você diz: se eu pudesse não existiria segunda-feira. Por muito menos você diz: a vontade que eu tenho é de sumir. Por muito menos você diz: para mim acabou. Essa mulher passando por isso, tentando e não conseguindo, ela ainda encontra forças dentro dela para olhar para o espelho e dizer: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu for até lá, eu vou ser curada. O que essa mulher está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: eu vou tentar de novo, eu vou lutar de novo, eu vou correr atrás do que eu quero, eu não desisto do meu sonho de ser curada, eu não abro mão do meu desejo de dar certo na vida. Eu quero, e se eu quero, eu corro atrás. Eu quero, e se eu quero, eu não desisto. Eu estou pregando para gente que não desiste. Eu estou pregando para gente que vai começar a semana com a expectativa lá no alto, sim ou não? Se eu tão somente tocar, ela está pregando para ela mesma. É que tem hora que vai faltar uma amiga para trazer uma palavra de incentivo.
Tem hora que eles vão estar ocupados com outras coisas. Tem hora que vai faltar força para você estar com alguém que poderia falar para você algo para melhorar o seu ânimo. Mas ela, nesse momento, já que não tem ninguém que diga isso para ela, e vou dizer mais. Por que não tem ninguém que diga isso para ela? Primeiro, a condição que ela está não atrai ninguém a estar com ela. Segundo, a condição que ela está, ninguém acreditaria que poderia mudar. Então, já que não tem ninguém que acredite que ela possa mudar, e já não tem ninguém que queira estar com ela nessa fase, que é a pior fase da vida dela, só tem ela. E é nesse momento de solidão que ela pega a solidão e transforma em algo positivo. Tudo é a forma que você olha. Irmão, com todo respeito, tem hora que é uma bênção ficar sozinho. Tem hora que é melhor ficar sozinho do que cercado de gente que tenta desanimar a gente. Então tem hora, existem momentos, por favor, não estou incentivando ninguém a solidão, mas existem momentos que a gente precisa ficar sozinho. Para quê? Até para avaliar a nossa própria vida, ter força para reagir e dizer: eu vou sair dessa. Se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curado. Mas existem algumas coisas que cooperam para que a gente perca a expectativa de melhora. Repita comigo: coisas. Nem pior de tudo é que não é uma coisa só. São coisas que cooperam para a gente perder a esperança, para a gente perder a expectativa de que o amanhã será melhor do que o hoje. São coisas. Para ajudar é tão pouco, mas coisas para atrapalhar são inúmeras. E uma das coisas que poderiam cooperar para que essa mulher perdesse a esperança era a condição atual. E qual era a condição atual dela? Dor, sofrimento e quebra. Ela está quebrada, sem dinheiro, está sem ninguém, ainda está doente. Sem dinheiro, sem ninguém e doente. Você concorda comigo que a condição atual dela cooperava para que ela perdesse a esperança? Igual a vida de muita gente aqui, quem sabe? De repente a situação que você está vivendo hoje está cooperando para você perder a esperança. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Qual é? Dívida? De repente esse monte de dívida que você está enfrentando aí está cooperando para você perder a esperança. O desemprego coopera para você perder a esperança. A ruptura de um relacionamento coopera para você perder a esperança. Sabe, a decepção com um amigo coopera para você perder a esperança. A traição de alguém coopera para você perder a esperança. Eu não sei qual é o teu momento, e quem sabe esse teu momento esteja causando pressão em você para manter você prostrado. Mas você não vai ficar desse jeito por conta da sua condição atual, porque você já aprendeu aqui nessa casa que Deus não depende da sua condição atual para te colocar na condição que Ele já decidiu que vai te colocar. Deus não depende de vento favorável para te fazer chegar no destino. Até com vento contrário, Ele faz teu barco chegar do outro lado. Você está entendendo ou não? O mar pode estar revolto, o vento pode estar contrário. Ele não precisa de vento que te sopre até lá. Ele precisa que você confie na mão dele, que vá te conduzir até o outro lado. Está comigo aqui? Então a condição atual não pode fazer você perder a esperança. Assim como foi com Zacarias. Lembra de Zacarias? Lucas capítulo 1. Zacarias, sacerdote, ele e Isabel, sua esposa, tementes a Deus, serviam ao Senhor. O texto vai dizer em Lucas. Aí um dia Zacarias entra no santuário para apresentar incenso ao Senhor, e para o anjo do lado do altar do incenso, olha para ele e diz assim: ó, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e sua mulher Isabel vai dar à luz a um filho. Se o anjo diz isso para ele há 30 anos antes, seria mais fácil acreditar. O problema é a condição que Zacarias está vivendo naquele momento. E qual é a condição? Ele é velho, a mulher dele é idosa, não ovula mais e é estéril. Então a condição atual de Zacarias e de Isabel faz Zacarias duvidar do que acabou de ouvir. Aí ele olha para o anjo e diz assim: gente, ele está vendo um anjo. Ele está vendo um anjo, mas o que o anjo está falando para ele?
é tão contrastante com a realidade que ele vive, que ele, ao invés de ficar maravilhado porque está vendo um anjo, ele fica frustrado com aquilo que o anjo falou. Ele vai dizer assim para o anjo: como? Como que isso vai se dar? Como? Eu já sou avançado em idade, a minha esposa já é avançada em idade, e já cessou nela o costume das mulheres, ou seja, minha esposa não menstrua mais, não ovula mais, não tem mais jeito, anjo. Ao invés de ficar maravilhado com a palavra que o anjo está pregando para ele, ele fica frustrado por conta da situação atual que ele enfrentava. E isso pode estar acontecendo nesse exato momento com pessoas aqui. Ao invés de você ficar motivado com a palavra que eu estou pregando, tem gente aqui que pode ser que fique frustrado por conta da condição atual que está vivendo. Aí o anjo olhou para ele e disse assim: ó, Zacarias, presta atenção, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, eu não vim aqui falar o que eu queria falar, eu vim aqui falar o que Deus mandou falar para você. Então, Zacarias, entenda uma coisa, não duvida do que eu estou falando não, porque essa é a palavra de Deus para a tua vida. A tua mulher vai dar à luz a um filho, o nome dele vai ser João, ele crescerá na presença do Senhor. Você está entendendo ou não? Então olha aqui para mim. Eu não sei se você está desempregado, endividado, com a agiota que é mesmo, quem sabe você cometeu o erro, a falha, o deslize de pegar dinheiro com a agiota, e a agiota está batendo na tua porta, te cobrando, te ameaçando. Aí você olha para a sua situação, chega aqui, me ouve pregar uma coisa dessa, diz: ah, isso aí é conversa de pastor. Não, isso aqui é conversa com base nas escrituras sagradas, e o Deus dali continua fazendo milagre aqui. Deus não precisa de vento favorável, eu insisto, para fazer você chegar do outro lado. Você pode estar no fundo do poço, mas Deus coloca um trampolim aí para você saltar para o lado de fora. Deus pode mudar a tua história. Então a condição atual pode estar cooperando para você ficar com a expectativa baixinha nessa nova semana. Quer ver uma outra coisa? Palavras negativas de gente que pode ser que esteja na mesma condição que você. Gente que está do seu lado, passando, quem sabe, por coisa semelhante que você está passando. Eu vou falar. Gente que viu o casamento acabar e agora está vendo que o seu está acabando. Aí se aproxima de você e diz assim: não tem jeito não, você viu o que aconteceu lá em casa? Eu tentei de tudo, mas não teve jeito. Então não vai ter jeito para o seu também não. Quem sabe gente que está vendo o filho nas drogas, e você descobriu alguma coisa em relação a isso, a teu filho, aí se aproximam de você e vão dizer assim: não tem jeito. Quando começa assim já era, minha filha. Quando começa assim acabou, nem adianta. Eu tentei de tudo e não consegui. É gente que desistiu e olha para você passando por situação semelhante, e agora, com a melhor das intenções, quer dizer para você que se ela não conseguiu, você também não vai conseguir. Só que tem uma diferença: você não está dizendo que é você que vai resolver o teu problema, você está dizendo que é um Deus tremendo, santo, fiel, poderoso, maravilhoso, que vai guerrear a tua guerra. Não deu certo para eles, por quê? Porque eles tentaram na força do próprio braço. Provérbios capítulo 3, o Salomão vai dizer: não estribes o vosso pensamento na força do seu próprio braço. Para de confiar demais em si mesmo, deposita a sua confiança no Senhor. Se eu tentar sozinho, eu pereço. Se eu colocar Deus na frente, eu avanço. Se eu tentar navegar sozinho, o meu barco afunda. Se eu colocar Jesus no meu barco, eu chego do outro lado. Bata no peito e diga: Jesus está comigo. Então o primeiro ponto que pode fazer é a sua expectativa baixar, a sua condição atual. Segundo ponto que pode fazer a sua expectativa baixar: pessoas à sua volta que já desistiram e que agora tem um discurso de desistente, levando você a pensar em desistir. E um terceiro ponto: o tempo. É troço complicado. O tempo. E eu já disse aqui que tempo
é mais importante que dinheiro. E tempo é fundamental nesse tipo de situação também. São pessoas que já estão lutando há muito tempo, tentando há muito tempo, orando até mesmo há muito tempo, orando há muito tempo, jejuando há muito tempo, fazendo voto com Deus há tempo, em propósito há tempo, na presença de Deus há tempo já, pedindo socorro a Deus há muito tempo. E é difícil para a gente esperar, que a gente é da geração McDonald's, né? Nós somos da geração do McDonald's. A gente entra por um lado no McDonald's, a gente já queria estar saindo pelo outro lado com o lanche na mão, comendo. A gente pede o lanche, a gente é da geração iFood, né? Você pede o lanche agora, 20 minutos depois você está dizendo, vou mandar uma mensagem, está demorando muito. Que demora é essa? Eu estou com fome. Que negócio é esse? A gente fica estressado quando o aplicativo lá não coloca lá, partiu para entrega. A gente diz que tem alguma coisa errada, só que a gente pediu, irmão, feijão tropeiro, arroz, maionese, a gente pediu frango assado, a gente pediu batata dourada, a gente pediu um monte de coisa, e a gente acha que isso já estava tudo prontinho lá. A gente não dá tempo da pessoa fazer o que a gente pediu, para fazer chegar até a nossa mesa. Se fosse para você fazer na sua casa, você ia começar 8 horas da manhã, e ia terminar 1 hora da tarde. Mas a gente pede através do iFood, a gente quer pedir, levanta do sofá, vai para a porta e diz, cadê? Isso está mexendo demais com a gente. E ainda vem o tal do Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é Facebook, Instagram e WhatsApp. E algum engenheiro dele acha por bem colocar no WhatsApp um negócio que você aperta e o áudio acelera 2 vezes. 2 vezes mais rápido. E para quê? O que isso está causando em nós? Está causando em nós ansiedade. Que tem uns irmãos que falam meio assim. A paz do Senhor. Aí quando o irmão manda lá a mensagem para você, a paz do Senhor. Aí você acelera, bota lá 2 vezes mais. Quando você bota 2 vezes mais na voz daquele irmão, aí sai assim, ó, a paz do Senhor. Aí você diz, eu não aguento, tem que botar 4 vezes mais, 10 vezes mais. Você não tem mais paciência, você não ouve mais as pessoas direito. E você que fica o dia todo no WhatsApp acelerando o áudio de todo mundo, quando você vai conversar com alguém, a pessoa começa a falar, você já começa a se coçar, você já dá um nervoso, a vontade que dá de apertar aqui um botão atrás da cabeça da pessoa, para ver se a voz da pessoa sai mais rápida. Aí você não tem mais paciência de conversar com os teus amigos, você não tem mais paciência de conversar com a tua esposa. Tua esposa diz, precisamos conversar, você já diz, fala logo, fala logo, fala logo, fala logo, fala logo. Que é isso? Está querendo acelerar, mulher. A gente não tem paciência de esperar nada. Saudade da época de vovó. Vovó dizia que o apressado come cru. E hoje em dia a gente come cru, mas a gente não aprende mais a esperar. A gente come cru, mas a gente quer na hora. Esse tempo de espera é muito difícil. Aí você chega na igreja e Deus quer te ensinar a lidar com a espera. Como? Se o Zuckerberg me ensinou a acelerar o áudio, como? Se o iFood entrega rapidinho, como? Se tem lugar que você pede o lanche e o combinado é, se não chegar dentro de 30 minutos, você não precisa nem pagar. Como que a gente vai esperar? Só que Deus não é refém disso. E Deus vai treinando a nossa paciência. Como assim? Não vai ler o Salmo 46:10. Salmo 46:10 é freio. Freio para quem? Freio para ansioso. Como assim? Porque Deus fala assim, ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? 12 anos, Jesus Cristo,
Abraão esperou 25 anos para ter o filho. 25 anos, desde o dia que Deus prometeu até o dia que Isaac nasceu. Davi, 15 anos para subir o trono, desde o dia que o azeite chegou na cabeça até o dia que ele sentou no trono. João 5, lembra? João 5. Jesus chega na beira do tanque de Betesda, tem um homem lá, doente há 38 anos. Mais tempo do que gente aqui tem de vida. Eu não, né? Já passei direto, mas 38 anos. E é interessante que o homem não sai da beira do tanque. 38 anos se passaram, mas ele ainda continua acreditando. 38 anos se passaram, mas ele ainda continuava tentando. 38 anos se passaram, mas ele não desistia. Por quê? Se tem valor para mim, eu vou lutar, eu vou insistir, eu vou persistir. Pode alguém ter desistido, mas eu sei o que eu quero. Sabe o que está faltando para a gente? Saber o que quer. Que quando a gente sabe o que quer, a gente não desanima porque alguém está querendo fazer a gente desanimar. Quando a gente sabe o que quer, o tempo pode ter passado, mas a gente continua querendo. Quando a gente sabe o que quer, a condição atual não faz a gente desistir. Quando a gente sabe o que quer, a gente bate no peito e diz: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Essa bichinha doida aqui sabia o que ela queria. Ou vontade de dar um abraço nela, chamar ela para pregar aqui na igreja. Que é essa, poxa? É claro, se fosse viva, dava vontade de chamar para pregar. Para quê? Para ensinar para ansioso o segredo para não desistir, ensinar para gente que desiste como não desistir, mesmo sem ter ninguém, mesmo sem ter nada, e mesmo 12 anos sofrendo. Se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Ela sai de onde estava e vai onde Jesus está. Entendeu ou não? Ela sai de onde estava e vai onde Jesus está. Deixa eu falar para você que está com o celular na mão e acompanhando esse culto, quem sabe deitado debaixo do edredom, com ar-condicionado do quarto ligado, edredom na cabeça, só o olho do lado de fora, e dois dedos segurando o celular, e o olho do lado de fora. Ela saiu de onde ela estava e foi buscar Jesus, onde o milagre aconteceu. Debaixo do edredom não, filha. Ei, sentada no sofá todo dia não. Levanta, reage, sai daí. Se eu tocar, eu serei curada. A maluquinha foi lá, enfrentou todo mundo por detrás da multidão, pegou a mão e chapou na orla do manto de Jesus. E quando ela tocou, ela sentiu na hora que estancou a fonte do seu sangramento. Diga assim: deu certo. Fala mais alto, mais pressão. Fala: deu certo. Essa semana vai dar certo para você. Coloca a sua expectativa lá no alto, vai dar certo. Ei, alimenta essa chama aí dentro, vai dar certo. Você não vai começar essa semana com igual uma bola murcha, não. Você não vai começar essa semana se arrastando, não. Os homens vieram para o culto? Os homens vieram para o culto? É fácil a gente ver um homem que está desistindo. Como? Ele arreia a calça aqui embaixo, deixa aparecer a cueca e fica andando assim, estufa esse peito, levanta essa calça, amarra uma corda se não tiver cinto, levanta essa cabeça e vamos buscar ao Senhor. Vai dar certo. Levanta essa mão direita, levanta essa mão direita. Diga assim: essa semana eu vou tocar e o meu milagre vai acontecer. Aquela porta de emprego vai se abrir, aquele resultado vai dar negativo para aquela enfermidade, aquele casamento vai ser restaurado, aquele filho vai te pedir perdão, a força vai voltar, a esperança já voltou, e é por isso que a força vai voltar. Quem está comigo para dar glória a Deus, levanta dessa cadeira, crente. Vai dar certo. Vai dar certo.
Apóstolo, o senhor falou dos homens desanimados, como é que faz? E as irmãs? Facinho, facinho de saber. As irmãs quando estão desanimadas, como? Elas acordam. Ih, tá me olhando meio atravessado. Acorda pela manhã, quando está desanimado, acorda pela manhã. Nem na frente do espelho não vai, pega o cabelo, faz assim, ó, enrola. Bota uma roupa de bolinha, com um negócio de xadrez por cima, combina. E vai para a rua. Gente, eu falei sem olhar, para ver se tem gente aqui assim. Senão a pessoa fala, estou falando de mim no altar. Mas eu não é. E quando a pessoa está animada, acorda, manda um copo d'água para dentro, escova o dente, ainda faz assim na mão, ó, para ver se ficou bom mesmo. Se não ficou, mete enxaguante bucal, dá 5, 10, 20 chacoalhadas, se arruma, penteia o cabelo, gasta um cadinho de energia que fica lá. Mas quando sai de casa, sai preparada para conquistar. Eu não é? Eu não é? E quando está desanimado? Entra no carro já e ainda tirando a remela do olho ainda. Nem o rosto lavou. Ui, é ui mesmo. Aí deve ter alguém dizendo assim, quem revelou isso para ele hoje, gente? Eu quero que você se dê bem na vida. Eu quero que você prove de tudo que Deus já preparou para você. Mas desanimado você não consegue não. A gente chega aqui, o pastor vem com essa palavra de autoajuda. Autoajuda é uma microfonada na sua testa. Autoajuda. Se tu vem para cá, ora, jejua, paga preço, chega aqui, prega, e você vem dizer que é autoajuda, é ajuda do alto. É diferente. Me respeitem. Eu estou motivado, você já pegou, né? Feche seus olhos.